pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Ana, farmacêutica, e nós estamos aqui para o nosso novo episódio do Farmalogano Podcast, no qual nós vamos tratar do assunto as perspectivas da atuação do farmacêutico na atualidade. Olá, pessoal, eu sou a doutora Débora. Estamos aqui hoje com uma convidada mais que especial, que é a doutora Marla Ribeiro Arima Miranda, que é coordenadora do curso de farmácia na Universidade Católica Dom Bosco, aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente está lisonjeada. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Estou muito lisonjeada com o convite, agradeço as minhas doutoras aqui, doutora Ana, doutora Débora, pela oportunidade. E a gente vem tratar de um tema tão importante para a nossa área, né? Nossa área farmacêutica. Eu agradeço também a vocês. Imagina, A honra é nossa. A honra é nossa. Bom, então agora a gente vai entrar num assunto que diz respeito à nossa profissão, que é uma profissão muito linda e é uma das profissões mais antigas que são conhecidas, né? E vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, do ponto de vista de algumas características que as pessoas não sabem, né? Muita gente começa falando sobre o farmacêutico faz isso, ele faz aquilo, mas não tem uma noção total da abrangência da nossa área, que é muito linda. Então, doutora Marla, gostaria de perguntar, né, como iniciou a profissão farmacêutica? Bom, a história da profissão farmacêutica, ela nasce com o desenvolvimento da humanidade mesmo, né? O próprio homem evoluindo, esse contato com a natureza, o ser curioso, né? O ser que é capaz de fazer a busca, né, pela sua cura, a busca pelo novo, né, trazer os seus desafios ali, ele parte a partir do momento que o homem vai evoluindo. Ele tem o primeiro contato com plantas medicinais. Esse primeiro contato se dá ali ainda no momento em que ele está desbravando, conhecendo, né, ferramentas que ele começa a usar, fogo, né, pedra, enfim, começa a conseguir fazer o uso desses produtos, né, vamos dizer assim, desses elementos, exatamente, conhece, ali ele consegue aquecer uma água, a partir do momento que ele desenvolve, né, aquela tecnologia daquele momento que era o fogo, né, disponível ali na natureza, e ali ele começa a colocar algumas folhas ali, se alimentar com alguns frutos, ou alguma coisa que ele, né, que está ali disponível para ele, que é a fonte dele às vezes até de alimentação, e que ele consegue perceber algumas diferenças. Exatamente. Tá? Então, assim, por isso que a gente sempre vai dizer que essa história ela é baseada da curiosidade humana e como a gente vai se desenvolvendo nesse contato. Inclusive, você falou das plantas medicinais. A Cleópatra, por exemplo, um símbolo, né, no Egito, no passado, e ela é o símbolo da beleza. Então, ela utilizava de umas dessas plantas, elementos dessas plantas, para, como por exemplo, para se tornar mais sedutora. Exatamente. Ela utilizava, né, atropina, por exemplo, dilatação da pupila. Os gatos, né, eles eram idolatrados no Egito Antigo, então essa questão da pupila dilatada era o must do momento e ela fazia isso e usava. Não só isso, né? Os óleos essenciais também, eles começaram lá. Exatamente. No Egito. Então, você vê como que é mobilizado por alguma ação, né? Que eu falo que é a ação e a reação, né? Então, se buscava uma reação que era a comparação com a natureza, né? Se aproximar de animais, de felinos, de animais velozes, né? Que tinham essa idolatria, né? A leoa, né? O poder, né? Exatamente. Né? A tigresa. Sim. Então, vem essa coisa vamos, né, se aproximar da natureza e trazer dali elementos, né? Olha, você é bela como uma flor, né? Então, porque a gente traz a beleza da flor, a sutileza, a delicadeza. Sim. Então, essa comparação, ela vem da natureza. Então, o homem, ele começa ali a ser farmacêutico, sem saber. Exatamente. E a gente fala assim, mas... No contato com os elementos. Exatamente. Quando a gente coloca lá, fala assim, olha, a história da farmácia, ela começa com a evolução do homem. Fala, já vem falar você já vem me falar de evolução do homem, meu Deus. Essa história. O período pré, né, histórico, meu Deus, a gente já tem que aprender de história, exatamente.
Claro que aí a gente dá um salto, assim, gigantesco, né, na nossa história, vindo para aquela já mais real, que é o momento em que o farmacêutico, ele se, né, na verdade, naquele momento ele se chama ainda boticário, Sim. né, e tem todo um simbolismo do porquê que ele deixou de ser chamado de boticário, passou a ser chamado de farmacêutico. Sim. Mas, assim, da onde que esse boticário ele surge? Ele surge como um manipulador de plantas, manipulador de produtos que estavam ali à sua disposição, minerais, produtos simples, né, dessa natureza simples, dessa curiosidade dele, e o conhecimento popular. Então, a gente começa a ver o conhecimento popular invadindo, mas da onde que ele veio trazendo esse conhecimento? A gente tem, como que nós temos provas de que a evolução ela vem, né, na história da humanidade, porque esses povos eles passaram, né, que foram evoluindo, eles foram passando essas informações de descendências a descendências. Exatamente. Então, através do quê? De documentos, hoje nós temos lá, né, vários documentos históricos da nossa profissão que colocam ali receitas, substâncias que foram utilizadas por meio de desenhos. O conhecimento foi sendo passado. Exatamente, na escrita rudimentar, na escrita que existimos naquela época, então a gente consegue ali ver que esse homem ele tenta se expressar e passar essa informação, né? Porque esse é o nosso papel de que aquilo fosse passado para as próximas gerações. E aí ele vem, anos, né? Os anos foram se passando e ele passa a ter, a partir do momento que a população ela se urbaniza, ela vem para as cidades, ela tem aquele, vamos dizer assim, aquele afastamento do meio rural, e ele precisa de alguém que dê essa assistência para ele. Então, na hora que ele vem precisar dessa pessoa que dá assistência, vem essa figura desse boticário. Sim. Que é esse, né, o curandeiro, aquele que era capaz de me ajudar. Eram figuras muito importantes. Sim, exatamente. Eles eram considerados pessoas que tinham um papel na sociedade muito, né? Não tinha essa distinção de médico e farmacêutico. Não, exatamente, doutora. Olha, exatamente isso que a gente tem que colocar aqui. Não havia essa diferença. O profissional, naquela época, ainda não regulamentado, ainda sem... né, legislação que hoje nós temos toda, né, à disposição, um amparo legal, mas eram aqueles profissionais que tinham o papel de ajudar. A gente conta, né, o que conta a história, o que a gente revê nos relatos também, é que, inclusive, ele fazia até parto. Então, que era a função de partejar, né? Sim. Então, gente, quer dizer, olha, precisa da ajuda, então é o profissional que ia até a casa da pessoa, que iria ali fazer os primeiros atendimentos e ele aprender. Desde lá. E o cuidado dele se dá a partir da prática. Eu fui lá, em vez, né, na casa da doutora Débora, que me chamaram, eu vi que ela estava tendo a temperatura dela estava quente, ela estava com febre, e aí eu vi que a garganta estava assim, então ele começa a fazer a primeira anamnese, o primeiro cuidado, e vou ali, manipulo o medicamento, na verdade, ainda não na estrutura de medicamento que a gente vai ter hoje, que é aquele da indústria, aquele que vem na caixinha, aquele que está disponível na farmácia, mas era aquele que ele manipulava através de extratos de planta, de ali macerar uma planta, uma raiz, né? Deixar em contato ali com o líquido extrator. E aí o que traz a nossa história, aí dentro dos nossos perfis, né, simbolistas, né, de pessoas, né, as pessoas que são símbolo na nossa profissão, tem Galeno. Tem. E o pai. Exatamente, é considerado o pai, né, da farmácia, e justamente o Galeno, ele é o primeiro que traz uma ideia da produção, né? Então, a utilização do vinho nas preparações. Então, era aquilo que se tinha naquela época. Nós não tínhamos ali toda uma tecnologia envolvida, mas nós tínhamos um produto originado de uma fermentação, que era o vinho, uma bebida, né, que tem todo um simbolismo, né, todo dentro da evolução humana. E ele está ali presente nessas preparações. Esse vinho, então, como a gente sabe, tem álcool, né? Tem ali dentro, lógico, outros componentes, enfim, que são, né, muito bons para a saúde, enfim. E essas misturas, junto com as plantas medicinais, foram potencializando essa capacidade que o homem tinha, né, de ajudar, de reinventar ali o processo de saúde. Para a época não deixa de ser uma inovação. Exatamente, exatamente. E a cada momento e a cada pessoa, aquilo ali era uma necessidade. Então, assim, não havia padronização de dose,
não havia padronização, porque a doutora A dosagem, Ana exatamente. tem uma, né, uma característica física, ela tem um processo de saúde e doença, ela tem uma característica que naquele momento é óbvio que a gente não sabia. Se compara a receita de vó. Exatamente. Antigamente eu não sei a quantidade, Exatamente. mas... Tem um peso, cada indivíduo tem um Ah, peso, no suas no olho, né? Tem algumas É, falas assim, aham. como que você faz isso? Ah, não sei, é no olho. Ah, no olho, eu não sei, não tem dia que eu vou fazer igual. Mas você consegue padronizar? Oxi, padronizar, e aí complicou. Era o que Como tinha é que você fez? disponível. Né? Às vezes, como hoje a gente trabalha com formulação, né? Hoje, né, como pessoa que está responsável por produção, por Sim. linha de produção, a gente se Padrão, preocupa a por gente- padrões, né? Padronizar, são procedimentos operacionais, é aquilo que, ao mesmo tempo, naquele momento a gente via que não existia. Mas existia um elo ali importante, na verdade é uma engrenagem entre a saúde, a doença e o medicamento, ele entra ali. Então, se a gente pensa para as engrenagens funcionar, elas têm que girar todos para o mesmo, Sim, né? sim. Da mesma forma e com os encaixes ali perfeitamente. Sim. E era isso que a gente tinha, né? Esse boticário, e ele tem um porquê de se chamar boticário. Tá? E eu acho que isso poucas pessoas Muito interessante. sabem, né? Hoje aqui no Brasil, pela marca do produto, né? De uma linha de cosméticos que nós temos no nosso país, né? Ser o Boticário, as pessoas acham que Boticário está relacionado com área cosmética, Exatamente. né? Isso é muito interessante. Muita gente realmente não E sabe. também por se parecer com o nome de um animal, né, que tem todo um simbolismo folclórico, enfim, Sim. né, que é o boto. Mas e tem isso, mas na verdade o boticário, ele se chama boticário, esse farmacêutico, devido à maleta de madeira que ele carregava. E essa caixinha, né, era uma caixinha, tipo uma mala Uma mesmo. maleta. Antigamente era comum as malas Sim. serem de material de madeira, Sim. né? E essa caixa era uma caixa organizada de uma forma diferente, com divisórias, com gavetinhas, né? Para quê? Farmacinha, né? Uma farmacinha, farmacinha exatamente. A mão desse profissional, né? Que ali ainda é um prático. Por isso que o conhecimento se dava pela prática. Claro que com a evolução, isso é um período que a gente vai ter pouquíssimas pessoas com essa capacidade de ter esse cuidado, esse contato. Houve a necessidade de se trazer novos profissionais que vieram, né, de fora. A própria vinda da família real para o Brasil vai fazer algumas exigências, algumas necessidades de que, né, o Brasil passa a não ser mais, né? É uma república, Sim, né? uma Então, ele vem ali, lógico, ele tem, né, naquela época ainda, né, a gente fala um pouco de história aqui, mas né, tem a monarquia, mas ele vem se tornando, na verdade, um país, né? Com as suas características, a sua identidade, com o seu povo. E aqui a gente não pode deixar de falar dos povos que já, né? Com certeza. Que são os povos, né, donos da nossa terra, que são, né, a população indígena. E o conhecimento que essa população tinha, exatamente, com contato com as plantas, né? É exatamente isso que eu ia falar. Inclusive, o captopril, por exemplo, foi descoberto como? Através do veneno da cobra. Exatamente. Os índios colocavam na ponta da flecha e para ter, né, a facilitação do Exatamente. processo, né? Paralisar e aí... Exatamente. Então, tem isso. Muitas substâncias que já eram utilizadas e, claro, que a gente precisava de pessoas que conseguiam fazer a comunicação. A dificuldade nessa época era a comunicação. Esses povos tinham uma, né, a forma de se expressar, a sua linguagem, e que nem sempre ela é reconhecida pelas outras pessoas, que ali, né, no caso, quem vem, o povo que vem, né, povoar o nosso país. Então, assim, essa evolução, ela vem, chegou um momento, né, que esse farmacêutico realmente, ele era o médico, tá? A gente tem que falar assim, porque as pessoas às vezes não têm essa visão do que era, né? Parece que a medicina, ela sempre existiu na sua essência, mas sempre existiu pessoas que tinham habilidades diferenciadas perto das outras, assim. Quem são essas habilidades? O olhar atento, realmente a capacidade de memória. Sim. Identificar essas características, né? Exatamente. As pessoas que tinham esse olhar e outros. Né? Então, assim, como se dá? Eu olhei uma vez, eu vi a pessoa fazendo aquilo, mas aquilo parece que é bom, né? Acho que eu vou repetir. Exatamente. Então, eu aprendi uma vez, eu vou usar de novo, porque achei interessante aquilo lá. E aí, claro, sempre tem aquele curioso, como você aprendeu? Foi vendo a minha avó fazer.
né, o meu avô fazer. Então, a gente começa a pegar e ver essas coisas que elas iam passando. Inclusive, hoje em dia, ainda todo mundo, né, tem alguma... tem Não, sua aprendi com a referência. minha avó, a minha mãe me ensinou Sim. receitas que vinham de antigamente, já vinham sendo, E né, a disseminadas. gente vem numa geração que a gente hoje leva o termo, né, de medicalização da vida. Parece que tudo se resolve com o medicamento. E, na Sim. verdade, o medicamento é algo tão novo, Sim. é tão recente dentro da história, né, humana, que o medicamento ele é um aliado. Exatamente. Mas ele não é tudo. Sim. Nós temos referências hoje que sempre existiram do cuidado, da atenção, e que não depende necessariamente de um produto, como o que a gente refere. Então, esse né, fazendo essa evolução do farmacêutico, é óbvio, né, que é como se a gente passasse assim numa linha de tempo de flash, né? Sim. Parece que tudo passou muito rápido e ele evoluiu. Houve as exigências, não dava mais para ser aquele trabalho informal. Então, se entende que havia uma necessidade legal desse farmacêutico ter conhecimento, aquela coisa do, sabe, certeza. do que ele tem que se formar, ele tem que ter capacidade. Para ser farmacêutico, ele tem que ser o dono de uma botica. E aí vem a estrutura física. Não dava mais para ele carregar o mundo na caixinha dele ali de Exatamente. produtos, né? Precisava expandir. Ele precisava expandir o negócio dele, sair da caixinha de madeira e ir Literalmente para... sair da caixa. Sair da caixa. Ele teve que sair da caixa e ir para, né, utilizar um espaço maior. Mas você vê que ainda esse espaço vem trazendo o quê? O papel ainda, né, a visão da caixinha, que ainda tem ali Sim. uma organização de prateleiras, uma organização de balcões. Uma caixinha um pouco maior, né? De balanças, né? De Com coisas que certeza. serviam para pesar, para dar medidas, né? Instrumentos de medida, Sim. colheres, xícaras, As dosagens né? já As foram dosagens, começou a ter aquele exatamente. cuidado Sim. com a dose. Exatamente, né? já te E a dava terapia. essa referência terapia. pra gente, ter essa referência. Então, assim, é ali que ele começa a expandir o negócio e, olha, e aí você vê, nasce ali a expansão farmácia. Chega um momento em que essa farmácia, ela ainda não atende a necessidade da verdade. população. Ela é pequena, ela atinge um número muito pequeno de pessoas e nessa evolução ela vem, né, trazendo os primórdios da indústria. Exatamente. Tá? Então, essa população vê na história, ela se urbaniza, ela vem para a cidade, com as cidades, aglomerações, as aglomerações geram doenças, Exatamente. isso é mais, Outra, né? assim. Já é uma nova forma de se viver, enfim, não quer dizer, moro na cidade, eu vou ficar doente, mas é uma tendência natural. Contato, né? Pessoa a pessoa. Contato, começa-se a Hábitos conhecer, também, né? exatamente, a conhecer os patógenos, né? Aqueles que eram causadores de doenças, coisas que a gente desconhecia, porque a microscopia não existia, Exatamente. esses seres, né? Que eram causadores de doenças, eles não eram vistos e o processo de doença Era tratado de forma diferente. Exatamente, doutora Ana. Esse tratamento se levava para quê? Era por causa disso, era por causa daquilo. E muito voltado como uma forma de punição. Sim, Se você está adoentada, é uma punição. Estou Exatamente. resfriada, é uma punição, porque você não fez algo É. ou comprometeu, sim, né? Sim. E Você sempre está recebendo aspectos- algo que você fez. E sempre com aspectos religiosos, né? É uma com crença. Crenças, Sim. exatamente. Então, se a partir do momento que a gente diz, olha, não, o homem, ele não é fadado a passar por esse processo, que ele pode ter algo que ajuda, e esse medicamento é algo que ajuda, essa planta é algo que ajuda, esse chá é algo que ajuda. Peraí, então a gente está mudando a evolução do homem. A visão A sobre Com visão de que as coisas não é porque vai ter que ser assim e acabou. Exatamente. Não, a gente tem condições de fazer diferente. E é esse fazer diferente que mobiliza. O fazer diferente vem com o processo, né, de mudar o perfil, até a expectativa de vida, né? Eu brinco, né, que a expectativa de vida não passavam dos 30 anos. Historicamente, existe uma publicação em um jornal, agora não vou me recordar certinho onde saiu essa publicação, que chama-se bastante atenção, porque ele fala assim, e na verdade era até falando sobre, é um noticiário, falando assim, uma idosa de 42 anos
42 anos. Oi? 42 Expectativa de vida. expectativa. Totalmente Sim, é diferente. idosa, Porque porque eu era uma idosa, quase. né, com a nossa idade, a gente estaria ali, né, já beirando já, né, a faixa etária já de, né, entrando para o estatuto do idoso, Sem né? alguns dentes Então, já. assim, então, por quê? Porque as pessoas eram mais, né, mais fragilizadas, muito mais, o trabalho muito mais rústico, né, muito Até porque não exposto, tinha um exposição. conhecimento Não. também, não tinha informação. Né? É um Sim. trabalho muito mais manual, mais grosseiro, então que realmente expunha para nós, né, mulheres com muitos filhos, né, Muitos gestações. filhos. Não tinha o controle, né? Exatamente. Isso, né, tem, lógico, que não muito planejado, com essa saúde da mulher, né, muito... A forma de parto também. Exatamente. Muitos, era- né? Os processos, né? O parto era ali uma das maiores incidências de infecção, de morte Sim. de Nossa. puérperas, né? De mulheres pós-parto, justamente pela contaminação. Tanto é que a própria... Nossa, já fomos para uma outra área, né? Veja, já na infecção ali, né? Os processos infecciosos que vão ser futuro aí das Não, infecções e o hospitalares, essas farmacêutico coisas, né? participava de tudo isso. E o simples fato que a gente fala, ó, tem que lavar as mãos. Então, Nossa, quer dizer, começou hoje, a o que lavar as exatamente. mãos, Olha o eram tanto que os já últimos- mudou. os últimos- e a Como gente avançou. mudou nossa fala, não. Mulheres aí o estudo ele mostra exatamente isso. Lógico que isso é também histórico, conta lá da história da evolução do cuidado, né, dentro da área hospitalar, de cuidado, higienização, asepsia, enfim. E ali se coloca que o simples fato que fazia com que essas mulheres que eram feitos, os partos que eram feitos por profissionais recém-formados ou em formação, e aqueles que eram feitos por parteiras, as mulheres que tinham parto por parteira, elas tinham maior propensão de vida, tá? Exatamente. Do que aquelas que eram feitas com os estudantes de medicina. E aí, o que o estudo mostra? Ele mostra que aqueles que eram os estudantes, os partos feitos pelos estudantes, eles, como trabalhavam com os cadáveres, né, ali, então naquele processo Amputações ali, também, pessoas trabalhavam ali em contato, e esse realmente não tinha essa ideia de lavagem de Exatamente. mãos, esse não contato tinha estava ideia do ali, micro-organismo em porque si. não se via, Exatamente. né, não se enxergava, Se então não era enxerga, natural. não tá ali, né? Agora, teoricamente. o hábito de se utilizar né, o trabalho da parteira, a parteira, ela é aquela senhora, né, já geralmente é uma pessoa com mais experiência, que está ali nos tratos, no trabalho da família, na higiene das roupas, da casa, Sim. do alimento, então, querendo ou não, é uma pessoa que tem mais contato com a água, com o sabão, E não tinha né, contato com com os outras médicos. doenças, exatamente. O que ela fazia na vida dela era fazer parto, né? Sim. Que era o diferente da vida. Então, é ali que começa esse processo do cuidado. Então, veja, o homem, ele vem, né? O farmacêutico, né? Seja farmacêutica também, né? Ela vai ganhar um espaço a partir do momento e eram profissões que, na sua essência, masculinas, né? Na geração, masculinas, essas mulheres vão começar a ter espaço muito mais à frente quando a gente tem uma formação, né, as faculdades, né, no perfil que vai surgir nos cursos de farmácia, a partir do momento da exigência legal da formação. Sim. Então, a formação, ela vem no sentido de trazer o estudo, obrigatoriedade dessa, né, exigência. Regras, né? Regras, Regras. né, porque toda profissão que ela é organizada, ela precisa ter regras, exatamente. porque senão a gente não ia ter como manter a nossa profissão do respeito que a nossa profissão tem hoje, né, pelas pessoas. Então, ela vem surgindo, ela traz isso pra gente, então a gente consegue ver nitidamente esse processo, tá? Acontece, a gente tem as instituições organizando esses cursos, só que no começo, como que era o estudo da farmácia? A farmácia, ela era uma parte dentro de um curso de medicina. Sim, então, a farmácia exatamente. ali, nesse momento em que necessita-se do profissional farmacêutico, ele vem e, né, separa, distingue ali o processo, né? Puxando esse gancho, então, né, que você estava falando da evolução e tudo mais, na sua visão, por exemplo, a comparação do farmacêutico há décadas atrás, né, com o farmacêutico agora, Olha, essa evolução, depois dessa evolução toda que aconteceu, olha, qual é a sua visão? Doutora Débora, você agora, né, trouxe As mudanças são drásticas. Elas né? existem, mas você sabe que eu vou te falar uma coisa? Tem um fundinho ainda daquele mesmo olhar curioso, daquele mesmo olhar de cuidado,
de que eu posso fazer diferente. Mas, assim, é lógico que ele evoluiu. Hoje ele é um profissional, né, respeitado, que busca esse respeito, essa identidade. Não que as pessoas precisam disso, né, do reconhecimento, mas é legal, é interessante. Sim. A gente não pode, né, deixar de falar das demais profissões, de como que essas evoluíram, trouxeram a importância para a Todas nossa, dentro das né, que a gente entendeu que não era um único profissional que iria ser detentor de todo o processo. Um profissional, ele é parte de um processo, de um trabalho que é multi, Exatamente. né? Exato. E aí, como que a gente tem uma equipe, a gente, né, a gente vai conseguir andar mais, caminhos mais distantes, né? Cada um A fazendo gente, o seu né, papel dentro o seu papel, a igual sua formiga, né? Visando o trabalho. bem-estar geral da população Sim. e cada um no seu papel. E de certa equilibrando. forma, o que a gente vê? Hoje a gente vê uma população mais informada, ela é mais atenta, óbvio, porque ela própria, né, desenvolvimento das populações, elas já têm essa visão de onde procurar, o que fazer, mas até então a gente tinha um perfil muito medicalizado do médico, não, né, não do medicamento, mas o médico como papel principal. Mas hoje a gente entende ele sim como um profissional, que ele, naquele momento em que a gente tinha um trabalho junto, ele era o profissional. Ele é o profissional que se dedicou para o diagnóstico, para o cuidado, por isso que ele vai estudar o corpo humano nas suas, né, mais Mínimas. seus detalhes ali, né, exatamente. nas suas nuances mais, enfim, né, delicadas ali, a ponto de, né, ser especialistas, né? Exatamente. Hoje nós temos um especialista em mão, Sim. né? O que ele é? Ele é um ortopedista que se dedicou a estudar uma parte ali do corpo nas suas mínimos detalhes. Exatamente. E aí o farmacêutico, ele vem assumindo o posto e fala, não, deixa que o medicamento, ele é comigo. Ele é meu. É Que minha importância essência. isso tem, né? Isso é a importância. Ele fala, é meu, sou eu que sou responsável por ele, eu vou te ajudar, porque você também tem conhecimento, porque, né, o conhecimento da área ela é importante, porque a gente está trabalhando com o processo de cura de doenças, Com né? certeza. Então, a gente precisa. Não é tudo que se cura com o medicamento, né? Então, a gente tem curas que elas vão se dar por processo, por técnicas, por, né, outras, por isso a importância de outras áreas profissionais, né? Nesse cuidado, mas esse perfil que a gente vê é esse perfil inovador. É um perfil do farmacêutico que ele realmente ele sai de dentro, né, daquelas imagens, a impressão que eu tenho quando a gente começa a falar de profissional, de como que ele evolui, parece que nós estávamos assim, numa redoma, sabe? Aquele profissional, ele estava ali só se vendo no espelho, assim, sabe? Aquelas salas com um monte de espelho, aí eu olhava, é tudo a mesma coisa. Não, e a gente consegue ver que eles não são, né? Não são. Quando a gente começa a falar assim, olha, hoje, pessoal, eu até brinco com meus alunos, falo assim, olha, pode estudar as áreas de atuação do farmacêutico, que eu vou tirar o ponto, né? Vou me estudar aí, que a gente vai ver se vocês já decoraram. Quanto? São mais de 130 áreas de atuação. Oi? Eu vou perguntar, lógico, uma legislação, uma por uma, algumas, mas está em ordem alfabética, viu? Fica fácil de decorar. Então, assim, para mostrar aquilo que imagina que aquele boticário, ele imaginaria, ele com tantas possibilidades de trabalhar. Eu falo assim, vocês podem fazer uma profissão, uma formação abrangente que vai abrir para vocês possibilidades inúmeras. Claro que existe aquilo que é hoje os perfis, como você falou, aqueles que são mais empregadores. Sim. Nós não podemos tirar isso. Hoje as pessoas precisam de se manter, precisam de ter, né, condições financeiras para isso, né, exercer seu papel na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele é um profissional que ele veio, né, trazendo um espaço ali que ele falou, olha, é meu esse espaço, eu tenho conhecimento, mas é o trabalho, como vocês mencionaram, mesmo de formiguinha, de pouco a pouco, de trazer aos poucos essa visão de pertencimento, de reconhecimento. E que é muito amplo, né? As pessoas não têm a noção da abrangência, elas têm uma visão. E qual que foi o problema? Nós tivemos um problema que o próprio profissional, ele se
Colocou. se colocou. Eu falo que a gente entrou dentro de uma concha e ali a gente Exato. foi tendendo a ficar para evitar essa exposição, porque quanto mais eu era exposto, mais eu teria que aprender. Então, Ele voltou para a malinha de madeira dele. voltou ali, ele se enclausulou ali. Eu prefiro não ter que falar, eu prefiro não ter que me comunicar. É uma tendência, né? Infelizmente, o ser humano, ele é assim, ele pode, às vezes... Nós temos duas forças de ação, né? Ou de ação e reação. A gente vai para o enfrentamento ou a gente Exatamente. né? Se encolhe, a gente né? Eu esconde, falo, é a lei do menor esforço, né? Então, se eu tenho um esforço maior para prosperar, eu entender. Mas, assim, a gente fala isso no sentido de que isso aconteceu com muitos profissionais. E foi um momento em que a gente perdeu um pouquinho o vínculo de mercado, de pessoa ali, né, parte do processo. Então, e isso vem trazendo justamente um período do crescimento da indústria. Sim. Tá? Então, assim, o crescimento da indústria ele se dá através do processo de guerras, né, guerras mundiais e necessidade de cura de exércitos, Sim. de várias pessoas doentes. Soluções rápidas. Soluções da forma rápidas em que grande. era possível. E aí, como que eu ia fazer com um boticário, com uma produção ali muito, né, manufaturada, Exatamente. ali, artesanal. Para larga escala. Para de produzir repente, milhares. Exatamente. Tá? Então, neste momento em que a gente vê o quanto que aquele profissional lá atrás, Exatamente. né, ele era importância importante, dele. mas ele não era suficiente. Então, Precisavam-se peraí. mais. De novo, de se reinventar, de se trazer o novo. Então, ele vem agora, pô, peraí, então quer dizer que eu vou ter que trabalhar na indústria, eu vou ter que ir lá desenvolver produção em quantidade, né, maior, em larga escala. E aí, o que aconteceu com aquele, né, da farmácia, aquele que era o cuidador, aquele da botica, eles, né, onde que ele ficou nesse processo? Né? Alguns realmente eles foram foram reinventados, permaneceram ali naquele processo, mas outros eles foram realmente para a indústria, eles foram migrar ali para esses locais e foram continuar sendo farmacêuticos, mas farmacêuticos não vistos pela população. Entrando assim já que a gente já entrou nesse assunto, a questão do que a doutora consideraria uma conquista, assim, as maiores conquistas são várias, tá? Mas eu acho que as principais conquistas de lá pra cá. De novo, a gente faz mais um salto aqui. Primeiro, que é trazer a ação legal de farmácia enquanto estabelecimento de saúde. Então, desvincular como um comércio, simples comércio. E fundamental. Tá? Porque se a gente for pensar em comércio, até um hospital, por mais com a visão que as pessoas têm de cura, de cuidado, o hospital também é um comércio. Ele vende produtos de saúde. Exato. Ele vende uma cirurgia, ele vende um procedimento, ele vende serviço, né? Exatamente. Mas então, a visão da farmácia, ela era muito essa visão focada de que farmácia é um comércio, assim como é um supermercado, enfim. Então, tirar essa visão, ali é um estabelecimento de saúde. Sim. Tá? E essa saúde, ela veio pra gente, assim, com uma necessidade tão grande com a pandemia, que a gente não dá para ir no hospital, não dá para ir na unidade de saúde, eu não posso procurar esse recurso. Então, aonde eu vou? Aonde eu encontrei o meu recurso mais rápido. Exatamente. Tá? E aí, o que a gente se deu? Poxa, eu tenho uma farmácia próxima à minha casa, próxima ao meu trabalho, que eu já comprava meus medicamentos ali, mas eu nunca, parei para perguntar quem que eram as pessoas que trabalhavam ali. Eu nunca perguntei nada de dúvidas que eu tinha. E aí, com a pandemia, a gente percebe, assim, que as próprias perguntas que vinham para o farmacêutico ali, né? Os medicamentos que eram, né, as possibilidades de uso para ivermectina, enfim, os profilases, vitamina D, aquelas dúvidas que vão surgindo ali na população. Peraí, eu tenho uma pessoa ali que vai me responder. Até porque o acesso aos médicos estava mais difícil também. Precisavam de outra figura. Nós estávamos totalmente carentes de tudo, de assistência, de cuidado, de atenção. Porque até então, acho que a maioria das pessoas achavam que o farmacêutico era só para dispensação de medicamentos. Exatamente. E um papel muito burocrático, que muitas vezes a gente nem via esse profissional ali, ele não estava interagindo com a sociedade. Ele estava ali no seu escritório,
né? Muitas vezes fazendo todo um aspecto legal da profissão, que ele é obrigatório, várias exigências, né? Sanitárias, enfim. Mas ele estava muito ali, não visto. Agora não, a gente começa a trazer esse farmacêutico para a atenção, para o cuidado, e ele com esse olhar atento, a partir do momento que a gente começa a fornecer outros serviços, Sim. como, por exemplo, né, as práticas de aferição de pressão arterial, de glicemia, Que alguns antes era só ir até os só hospitais. até os hospitais ou clínicas, né, locais com suporte melhor. E hoje a gente consegue fazer uma pré-avaliação da minha saúde, eu consigo fazer alguns testes rápidos na farmácia. coisa. A própria Covid nos mostrou Sim. quantas farmácias evoluíram no processo de, né, vamos lá fazer um teste rápido de Covid para a gente ver, até o Muita buscar coisa que assistência, poderia né? ser resolvida rapidamente. E com Rapidamente. o auxílio Hoje, desse profissional. frações de colesterol, alguns exames rápidos. Assim, gente, a gente começa a ver a evolução da parte de análises clínicas e como isso é rápido. Hoje, as respostas rápidas, as pessoas buscam respostas rápidas e era um perfil que a gente não olhava. Exatamente. A gente só tinha uma visão, assim, do farmacêutico enquanto aquele que aplicava Sim. o medicamento, né? Somente. Exatamente. Tchau, obrigado. e Exatamente. Naquele momento ali era aqueles, né? A pessoa que Sim. iria ali aplicar uma medicação. E a gente agora consegue ver que não é só a medicação, ele faz um teste, ele faz uma triagem, ele me ajuda a me orientar. Lógico, ele vai ter o teu papel ali dentro da área profissional, ele não vai assumir papel de nenhuma outra área profissional, mas ele tem o seu papel de importância ali dentro daquele processo de fazer o primeiro contato com a população e não deixar a população desassistida. Sim. Claro que muitas coisas, são muitos recursos, que, infelizmente ele não vai conseguir né, dominar ali, nem é da nossa área, a gente não, né, tem que respeitar as atribuições os de limites de cada profissão. cada profissão, os limites legais, enfim. Mas aquele contato da orientação, né, de olha, faça isso, procure isso, né, isso pode ser, enfim. Nós temos um papel orientador ali dentro. Sim. Tá? Em Então, todo esse lugar, é em então, todo né? lugar, né? Fundamental. Como que é importante? Fala, gente, se eu soubesse isso antes, né? A gente vê muitas pessoas mas falando, fulano não me falou sobre mas eu não isso. sabia. Nossa, eu fiquei sabendo o agora. percurso foi mais difícil, né? Exatamente. Para mim, se eu tivesse isso, né? Eu tenho costume dizer, brincar com os alunos, falei, nossa, eu fosse hoje, né? Se eu fosse a estudante que vocês têm, o recurso que vocês têm hoje, na minha época de estudante, claro que eu sou Exatamente. estudante até hoje, né? Nunca deixa parei de de ser, né? estudar. Não, ninguém Nunca vai deixa, a gente não deixar de pode, ser. né? Eu falo, quero seguir na área da saúde. Eu falei, então já entenda que você, independente da área, mas você nunca vai deixar de estudar. Atualização obrigatória, Atualização é sempre. necessária. Carteirinha do estudante eterna. Eterno, cuidado, né? Então a gente não vai mudar, as coisas evoluem, a gente não vai poder ficar ali, Sim. né? Aprendi Estagnado, uma né? técnica, aquela técnica vai ser a minha técnica Até porque acontece uma coisa nova. nova o tempo Tempo todo. todo. Quem imaginaria Quem uma imagina- pandemia, quem por imaginaria? exemplo, né? Né? E a gente vive agora com uma ameaça constante de um processo que não tem nem ainda perspectivas de Sim. quando isso vai, né? Findar, Nos deixar, né? Que vai evoluir. Talvez a gente tenha a possibilidade de evolução para outras doenças, para outras coisas, mas a gente sabe que nós temos profissionais que estão preparados para isso. Exatamente. Inclusive, Que alavancou outras áreas em Sim. que a gente tinha uma certa, eu vou usar um termo assim, timidez. Sim. Os farmacêuticos eram tímidos no sentido de buscar essas, né, atividades profissionais. inclusive, né, fazendo essa análise da evolução, né, farmacêutica do profissional, o que ele era, o que ele fazia antigamente, o que ele vem fazendo no futuro. A importância que ainda esse profissional pode ter ainda no futuro, né? Porque ele já tem uma enorme importância, já foi conquistando isso. E no futuro, então, ele O que reserva, O que né? reserva O que nos pra ele, reserva esse exatamente. profissional, né? Quando a gente coloca quem é o farmacêutico, eu falo que ele é um profissional que ele engloba muitas áreas do conhecimento. Sim. Né? Muitas. Ele, na verdade, ele consegue lidar com elas. Eu não estou dizendo que a gente é tão evoluída ao ponto de entender todas as áreas profissionais e como se, né? Mas a gente tem de cada coisa. a gente tende a ser, né? A gente fala assim, o que nós temos, as armas que nós temos, é com elas que nós vamos ir para, né, o combate aí, né? Então, assim, é um profissional que ele tem uma ciência, né, das áreas das ciências da saúde muito próxima da sua formação.
Ele vem com todo o conhecimento das ciências biológicas, Com né? Que são certeza. as ciências, elas precisam disso, né? A ação do ser biológico. E uma ciência exata ali, que é uma área química, né? Química, Que é nossa. aquela que nos Química. assusta. Todas Que as nos- possíveis. Né? E as impossíveis. Você não falou, a você é farmacêutica. física, Tem né? bastante química, né? Nossa, como que você conseguiu, né? Exatamente. É esse o É, espanto, né? geralmente. Exatamente. Meu Deus, Você é muito louca, difícil. fez farmácia. Isso, exatamente, né? Às vezes não, eu falo, não, né? Mas é muito difícil, eu vou ter dificuldade, gente. É porque a gente não tem como deixar de ter esse conhecimento. Ele foi necessário e a gente não conquistou Não tem como esse conhecimento do desassociar. dia para a noite. Exatamente. Ele foi um conhecimento que foi sendo conquistado ao longo da nossa evolução, né? Então a gente trazer todo esse processo aqui para esse, né, para esse bate-papo, para a gente mostrar para as pessoas assim, não surgiu ontem, Sim, né? é um processo muito lento, mas muito importante. mas que a gente precisa ser provado e a gente precisa, né, evoluir e fazer esse resgate. Nunca deixar que a monotonia, né, ali, aquele ser igual, fazer semelhante, comodismo, sentar ali, ficar dentro da minha área, né, do meu quadrado ali. Sim. Não, gente, a minha fala, ela envolve outras áreas. Eu tenho um produto que é químico, mas eu não sou químico, né, especificamente da minha visão química, que é uma ciência exata, né? A gente coloca isso muito para os nossos alunos. Ela é exata, é essa molécula, eu não vou alterar essa molécula, se eu alterar, ela não vai ser mais essa, ela vai ser outra. Vai ser outra coisa, Né? Então, assim, ela não vai conseguir ser moldada. Sim. Quem vai ter que moldar essa molécula para atender a sua necessidade é esse profissional tecnológico. Então, quando a gente coloca ali o medicamento como tecnologia em saúde, quando eu falo em tecnologia, todo mundo já pensa assim, é o ultra mega power equipamento que surgiu, que vai escanear o DNA da pessoa. A inteligência artificial já vai Inteligência artificial. Não, é você Aí eu falo, mesmo. não, é o medicamento. Medicamento? Como assim? E tecnologia, mas e o Wi-Fi? Onde tá, né? que Porque tem essa precisa? coisa, né? Onde que tá, né? As marcas, Cadê o celular, o cadê laser, meu né? smartphone? Enfim, já traz essa coisa de que não, mas são tecnologias. É uma tecnologia que a saúde se apropriou para poder desenvolver a saúde Exatamente. da população, né? Do mundo. Então, a vacina é uma Sim, tecnologia. com certeza. Né? Todos esses Que medicamentos nós, que foram transformados. dominamos. Exatamente. Como que a gente usa escutar, no nosso dia a dia não era apto escutar nomes de laboratórios, mas era uma coisa muito restrita para o nosso mundo mesmo farmacêutico. Sim, ali. A população no geral não tinha esse Exatamente, que a gente tinha laboratórios farmacêuticos, aí vinha muitos termos, as farmacêuticas, né? Quem são as farmacêuticas? Fala, quem é essas farmacêuticas, né? Que eu não conheço, né? Quem é? Será que formou, né? Essa aqui eu que ajudei a formar? Será que foi minha aluna? Não, na verdade, tô brincando, né? Essas farmacêuticas, elas são as indústrias farmacêuticas, né? Então, são as indústrias, e óbvio que elas viram um nicho de mercado. Com certeza. Tá? Uma demanda, uma necessidade, e que, óbvio, ela foi ali, ela tinha estrutura, né? Ela tinha todo o arsenal pronto. Tá? Ela tinha ali a máquina, né, capaz de produzir na escala maior, e óbvio que ela adaptou isso à sua necessidade. E por isso a gente fala em tecnologia, porque a vacina, ela mostrou uma tecnologia, a forma como que cada uma vacina ia atuar, como que a gente explicava aquilo para as pessoas. Olha, isso aqui é um vírus, isso aqui é atenuado, isso aqui é um recombinante. Nossa, falar isso era uma coisa assim tão... Sim. Né, difícil, tão assim, nossa, é o cientista lá que tinha contato com isso. Não, a população se aproximou, né? Aproximou-se. Como é que a gente usa? Se apoderou desse conhecimento. Então, eu sou, né? Eu uso hoje. Se eu posso tomar um medicamento, né? A população em geral vai falar um remédio, né? Se eu posso tomar um remédio uma vez por dia, para que eu vou tomar um que tenho que tomar 2 vezes ao dia, sendo que eu vou esquecer uma? Aí entra a tecnologia vem mostrar para mim que eu posso usar um medicamento, certeza. que ele vai ser pela sua forma de produção, pela sua tecnologia inserida ali, que ele vai ser um produto que ele vai poder usar
uma vez ao dia, que vai facilitar, que vai ser Inclusive, menos imagina uma pessoa que tem que incômodo. tomar diversos Muitos medicamentos. medicamentos Como que ao fica mesmo a tempo. situação? A tecnologia do medicamento que ele tem um efeito mais demorado no organismo, né? É o efeito, né, são os mecanismos, né, de liberação do fármaco, né? diferentes. né? Não deixa de ser uma tecnologia, né? Exatamente. E E assim que a gente vê essa evolução ali. Mas por que até aquelas símbolos, né? O XR, o que Sim, sabe significa que é? isso, É um né? medicamento diferente. Parece, né? Mas ele estava no mercado. Que código é esse? Que código é esse? Ele é super poderoso, né? O efeito é maior? É maior, ele é melhor do que o outro? Não, ele é um produto novo, né? Ele veio com uma nova tecnologia. Eu não preciso ficar, né, com o mesmo medicamento ali que eu tinha né, desde sempre. Então vai ter essa evolução desde esse produto, no momento que a gente consegue, né, trazer a tecnologia para isso, ver que hoje os próprios, até a linha alimentar infantil, gente, a gente está indo para uma linha aqui, né? Como que hoje são as fórmulas? Antes a gente usava o leite em pó, hoje são fórmulas infantis, que já mostram o quanto que essas crianças vão se desenvolver de forma diferente, porque ali elas têm muito mais nutrientes, vitaminas, possibilidades dela ter uma saúde melhor, de ter mais, evoluir mais rapidamente, e às vezes aquelas outras crianças que não tinha todo esse recurso. Então, quando a gente coloca o farmacêutico dentro desse processo, fala assim, então ele está ali, né? E aí, ele está no alimento, ele está atuando ali, ele está atuando na análises clínicas. Sim. Gente, o que é esse negócio de análises clínicas, né? É muito grande. É aquele que faz os exames, aquele que faz o mas exame. É um farmacêutico. Mas exatamente, né? Mas não é bioquímico? Não entendi, não era bioquímico? Então, a nomenclatura mudou, né? Hoje ele é farmacêutico, ponto. Né? Mas antes era o farmacêutico bioquímico. Exatamente. E que se resumia ainda mais o nome dele apenas bioquímico. E esse farmacêutico era aquele profissional que era visto na farmácia. E ele não necessariamente uma distinção. Porque precisava ter uma formação, precisava ter uma universidade, fazer um curso de graduação, nada disso. Muitas vezes ele era visto como aquele profissional que atuava ali dentro da farmácia, entendeu? Então, a gente se generalizava nesse sentido. Todos ali eram farmacêuticos? Não, na verdade, todos que estavam ali eram atendentes que estavam prestando uma assistência ao profissional farmacêutico, que é o responsável legal por aquele local ali de distribuição de medicamentos, né? Então, esse é o papel, esse é a visão que a gente coloca hoje desse profissional. Ele é o profissional que está nessas áreas, né? Ele está dentro das áreas legais, dentro das ciências, né? Análises forenses, né? Esses cuidados na área de perícias, enfim, tem essa coisa desse trabalho desse profissional como identificador, né? Fala que as mini, né? As séries, né? As séries, eu ia falar as coisas, né? Outros termos, né? Essas séries, elas são muito mais, assim, hoje buscam, né? E despertam essa curiosidade, né? De séries policiais, que nós tínhamos aquela coisa da descoberta. Mas, gente, nós somos analistas, né? Não tem lá hoje o analista de sistemas, nós somos analistas de produtos químicos, de substâncias biológicas, nós somos analistas. Então, ninguém vai ter, né, óbvio, falando nosso, né, nós vamos ter uma evolução muito grande, uma habilidade muito maior dentro do laboratório do que as demais áreas profissionais que não têm esta formação específica, né? Então, nós temos essa habilidade de produzir. Então, aí vem para uma área de medicamentos, só que aí assim, o medicamento já evoluiu, não precisa mais dele. Sim, ele existe. Não precisa mais, ele está ali, lógico que ele precisa, mas a gente precisa de mais, porque só o medicamento tá bom, precisa de novos, assim, a gente precisa. Até porque as doenças não param, né? Cada vez surge uma nova. E entrando já nesse assunto, quais que você consideraria, doutora, que são os maiores desafios pro farmacêutico? São muitos. Em relação a toda essa abrangência, todo esse leque de oportunidade. O primeiro desafio é ele se encontrar dentro desse leque. Porque também, quando a gente tem muitas opções, né? Ou muitas opções, vamos dizer assim, é também mais fácil para me perder dentro desse processo. Então, quer dizer, eu não posso mais ser única, exclusivamente um profissional do medicamento. Eu sou um profissional de saúde, que tem como uma expertise o conhecimento de
medicamentos. Então, eu tenho uma expertise. Eu não posso usar o termo especialização, senão a pessoa já vai achar que eu tenho que fazer uma graduação como especialização, né? Mas é isso, é ser especializado, é ter um conhecimento a mais, né? Ter um conhecimento a mais. Então, eu tenho um conhecimento a mais dessa área, porque a minha formação, eu passo ali hoje 5 anos de uma área, me dedicando a um único estudo. É um tempo considerável, são muitos, né? São 10 semestres de uma área de estudos, 10 longos semestres, né? Quem é farmacêutico já formado sabe, quem é farmacêutico em formação já está sentindo como é. São longos períodos, é uma área de formação, né, muito importante, que demanda mais tempo ali, que você vai ficar mais tempo dentro da sua formação, mas que a gente consegue ver que ele domina áreas hoje. Exatamente. E ele vai ter que ser esse profissional que ele vai se reinventar, tá? Ele vem de novo se reenquadrando as necessidades da sociedade. Então, a partir do momento que a gente tem uma sociedade que ela traz necessidades de saúde, nós vamos ter que buscar as necessidades de saúde dela. Vamos atender a necessidade. Nós temos necessidades em outras áreas, em saúde estética, no desenvolvimento de tecnologias dentro da área de cosméticos. E olha, aos poucos esse profissional vai se inserindo. E ele tem que ter essa capacidade de ser, né, reestruturando, se reinventando, trazendo ali todo esse processo de sempre estar procurando. Eu sabia, mas eu vou agregar. Então, eu digo assim, que esses novos profissionais, eles vão ser profissionais que vão ter que se reinventar a cada dia. Mas isso não vai ser sentido, tá? Quem vai sentir são os profissionais que já foram formados. Porque quem está chegando agora, ele vai sentir menos, porque verdade. Já é uma necessidade. Aquilo que já veio, já chegou. Eu já estou ali. Ele já, tá. Então, não preciso conta a história do farmacêutico, como surgiu, mas eu não preciso viver a história de novo dele, que ele foi lá, né? Bateu 2 pedrinhas lá e ficou lá até tentar fazer fogo e pegar a plantinha e macerar a plantinha, bater ali com o pedaço da pedra, que ele precisou de ter um recipiente para colocar, né, ali aquele produto. Não precisa mais fazer aquilo, a gente já tem tecnologia para isso. Inclusive, né? Eu posso trazer uma curiosidade? Nossa, pode. Ai, meu Deus. Vou trazer 4, acho. Só 4 curiosidades, meu pai. Vamos lá. Falando da profissão farmacêutica, tem algumas personalidades que acho que muita gente não sabe que foram farmacêuticos. Pois é, temos poeta, um famoso poeta, Carlos Drummond de Andrade. Então, já pensou? Foi farmacêutico. Aquela pedra no meio do caminho. Era já. Né? Olha só, né? Outra pessoa que também tinha formação de farmácia era quem criou o xarope, que hoje em dia é a Coca. Exatamente. A Coca-Cola. Ele era farmacêutico e inicialmente era para ser um xarope, que se tornou essa potência agora também. Maria da Penha também era. Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela também era farmacêutica. Então, assim, às vezes as pessoas têm um olhar... A área de formação deles acabaram indo para outra área de formação, e às vezes muitas pessoas nem imaginam disso. Exatamente. A gente tem muitas referências. Né, de pessoas que né, são pessoas reconhecidas pela população e que a gente passa, né, muitos desapercebidos por todas essas, né, quais eram as formações de base, fatores motivadores que levaram, né, a ele a estudar, por que ela estudou, né, foi para uma área assim tão, né, então, assim, como eu falo, assim, que ela desperta a curiosidade, é um pesquisador nato. Exatamente. Eu costumo sempre a reforçar essa fala, que ele não pode ser aquele profissional que ele é que ele é uma linha de série, sabe? O Fordismo ali, que vai produzir tudo sempre igual. Sim, não, ele vai isso, ele não é uma máquina, porque ele vai, sim, ter que saber muito bem como o processo se faz de forma adequada, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que adequar para uma coisa muito melhor. Sempre a tendência da melhor da qualidade. Então, ele tem esse envolvimento muito grande com a qualidade. Então, é a qualidade daquilo que ele... Exatamente, a eficácia. Porque não adianta ter a tecnologia e não funcionar. Exatamente. Eu posso ter... Eu digo assim, eu posso ter o melhor
né, veículo do mundo ali, com maior tecnologia, com não sei quantos mil de potência de, né, de motor, se eu não tenho um local para usar, uma estrada adequada. Então, é isso. Eu posso ter um profissional muito especializado, mas que ele não tenha onde caminhar, por onde, né, se utilizar todo aquele conhecimento dele. Então, a gente mostra, assim, que hoje o bacharel, né, em farmácia, que é esse profissional generalista, que as pessoas têm dúvida do que é o generalista, né? É o faz tudo? Não, ele não é o faz tudo, né? É aquele pessoal que tem várias possibilidades, né? Ele tem possibilidades distintas. Ele é um profissional amplo. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Quando a gente fala em o que a gente vê, o que a gente espera, ele tem que ser essa pessoa que ela já vem preparada para o que ele vai enfrentar. Para essa nova tecnologia, para essa nova demanda, para sempre estar se reinventando. Até porque tem profissional na indústria, profissional na atenção farmacêutica, profissional na manipulação, profissional na e a análise gente vê clínicas. muito assim, a migração entre áreas, né? Às vezes ele começa a carreira profissional dele em uma área e se destaca em outra. Nada impede. Né? Que Eu ele trabalho faça muito tempo na produção de cosméticos, aí depois eu vou me especializar para ser aquele que vai utilizar da linha dos cosméticos nos seus pacientes lá na, né, até na farmácia indústria estética, de alimentos, né? Na indústria de alimentos tem farmacêutico. Justamente porque a gente tem que fazer produtos, usar tecnologia, então a gente tem tudo isso aí inserido, né? Com certeza. Né? Então, já finalizando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, o que você poderia dizer para esses novos egressos, né, que querem fazer um curso, que querem... Estou na dúvida, vamos colocar novos calouros, né? Os novos estudantes Às aí, vezes né? até se interessa, Fala assim, né, será? a área da saúde, né, gosta dessa área. O que você diria para eles, para chamar eles para essa nossa profissão, escolher. que é linda, né? Difícil? Mas é linda, né? O que você diria? Olha, doutoras, a gente tem, assim, a primeira né, já... vamos dizer assim, fala que a gente traz aqui é dizer assim, deem a oportunidade de conhecer, né? É lógico que a experiência, ou aquilo que eu, né, busco, eu digo assim, hoje nós temos uma possibilidade tão abrangente de conhecer. Nós temos aí todo um arsenal de informações em veículos, né, de imprensa, em veículos, né, de internet, sites de busca. Às vezes a gente busca ali informações e aí aquelas informações são tão restritas que elas não fazem parte do dia a dia do que é o profissional. Então, a primeira coisa que eu digo para quem está pensando em vir, né, a ser um profissional de uma área como a nossa, que é a nossa área farmacêutica, eu digo assim, venha conhecer. Conheça, passe um momento com um profissional, tem alguns, né, referências na tua vida, tem essas referências para que você tenha um pouquinho mais, sabe, de segurança na hora de você definir. Se permita a experiência. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou poder me permitir, porque se eu fizer, eu vou ter, né? Não, gente, permita-se. Às vezes fala, não vou fazer porque é difícil, eu vou fazer porque, né? Não crie esses mitos, tá? Sim. São mitos. Exato. Né? Pré-percepções antes de priva, antes mesmo de... Então, venha, passe esse momento, venha, né? Nós, enquanto, né, instituição, enquanto instituição de ensino, venha buscar esse conhecimento, venha conhecer, né? Exatamente. Fazer esse pertencimento, conversar com profissionais, conversar com quem já passou por ali. Sim. Né? Hoje, eu, né, tenho o maior orgulho de dizer que sou um profissional que já estou há 17 anos dentro do mercado farmacêutico. Então, assim, né, sou jovem ainda, perto de muitos outros colegas profissionais, mas a gente já tem a gente vem de uma formação que ela já é muito diferenciada, que ela pegou momentos de modificações. Toda vez que as modificações, seja elas, né, entre diretrizes que mostram o que tem que ser estudado, hoje a própria, né, diretriz nacional curricular do curso de farmácia, ela já vem modernizada, ela vem atualizada, ela vem trazendo para a gente quais são as vertentes. Toda uma equipe só para... E aí eu não posso ter uma referência de um profissional que era aquele profissional de
35 anos. Não. É óbvio que esse que tem 35 anos no mercado, ele tem a sua bagagem, ele tem a sua experiência, mas ele veio em um momento, né, da sociedade que tinha uma demanda diferente, uma ele visão não se diferente. atualizar ao longo Isso do serve tempo, para todos nós. todos, Então, né, Para todos a nós. tendência que ele começou ali era ser, às vezes, ter o seu próprio negócio, de ser um empreendedor, de ser um dono, né? E a gente vê isso, a ver como que né, a área farmacêutica ela está se desenvolvendo. A gente está vendo as grandes empresas, né, as multinacionais, mesmo as empresas regionais, né, formadas por profissionais com capital, né? Sim. Hoje investido em bolsa de valores. Então, quer dizer, são empresas farmacêuticas que falam assim, olha, não dá para ser só isso. Sim. O profissional ele tem que estar com essa capacitação, com essa, mas assim, é óbvio que eu não vou poder, eu falo assim, a gente tem que fazer um contraponto. Nem o tão, né, tão desconhecido ali, chegar num mundo, meu Deus, estou no País das Maravilhas, cadê tudo? Mas também nem aquilo, ai meu Deus, como vai ser? Eu não vou conseguir. Então, eu falo sempre para quem está ouvindo, né, vendo a gente, pegue as experiências, busque, de fato, adentrar ali dentro dessa vivência, mas tem que ver aquilo que é o atual. Com certeza. E as perspectivas para o futuro. Então, a minha perspectiva, ela é o quê? Gente, vamos para uma área profissional da saúde, que está deficiente, que é deficiente, que a gente sempre tem demanda de mercado para a nossa área de atuação. A gente tem possibilidade de ter ainda outras atividades. Eu posso ser uma farmacêutica do serviço público, trabalhar, exercer minha atividade profissional e, ao mesmo tempo, ter uma outra formação. Eu sou uma farmacêutica esteta, né? Eu sou uma farmacêutica dona de um estabelecimento de produção de dermocosméticos. Eu sou, né? Eu tenho flexibilidade de ter mais de uma atividade, né? Eu tenho essas possibilidades ali. E, ao mesmo tempo, é aquilo que me faz feliz. Se eu faço uma coisa que me faz infeliz, que não me traz esse brilho no olho, não vai ser bem ninguém feito. colocou esse brilho no meu olho, né? Eu falo que eu tenho o maior orgulho de falar da minha atividade profissional, porque, de fato, eu respeito muito a todos os profissionais. Eu respeito desde o momento em que ele coloca os pés na universidade, porque sou eu responsável por receber muitos desses futuros farmacêuticos, né? E eu digo, olha, que bom que você veio, que você deu a oportunidade de aprender. Imagina ser uma pessoa que não gosta do que faz, como que passa essa paixão? Né? Eu falo que quem sempre está nessa, né, faz o que gosta, está sempre de férias, nem né? um Não dia trabalha na vida. nem um dia. Eu falo assim, nossa, é trabalho, é puxar com professora universitária, né? Óbvio, não exerço de fato a profissão dentro de um estabelecimento farmacêutico, mas eu vivencio todos os ambientes farmacêuticos. Então, talvez seja até mais pesada a tarefa, né? E que seria de um farmacêutico sem alguém para formá-lo. Sim, formar, exatamente. E aí a responsabilidade aumenta mais ainda, né? Porque aí eu tenho que mostrar, reinventar, mostrar tudo que precisa, garantir de que aquele... Controle de qualidade. Né? E ter certezas e verificações constantes, né? Vários pontos de checagem e, claro, sempre dentro de procedimentos operacionais padrão. Tudo é pop na nossa vida. Verdade. Farmacêutico é tão fácil, gente. A gente chega, olha, isso é assim. Você quer ser um farmacêutico? Primeiro passo. Segundo passo, terceiro passo, faça isso, faça aquilo. É muito simples, né? Vamos colocar ali, porque pra gente é formulação, gente. Formulação, ela não existe. Ai, eu vou fazer do meu jeito. Não, porque você tem que está fazer fugindo receita da de regra. bolo, porque senão... Tem a forma de você fazer. Você pode ser um farmacêutico que vai fugir um pouquinho da regra. Claro que você vai fazer. Não, mas aí você não está usando a minha formulação, você está fazendo a sua, tá? É lógico que a gente dá o caminho para que vocês possam ser muito mais, para todos os profissionais serem cada vez mais, né? Crescerem. Lógico que a gente não pode formar profissionais que eles estão ali com, né, uma formação... É isso. Não saia dessa linha, não saia dessa. Você tem que ser assim. Não, porque daí a gente não desperta a curiosidade. A gente não desperta, né, todos os conhecimentos, as atitudes profissionais. E mais importante de tudo, gente, é saber que você está trabalhando para o próximo. Exatamente. Né? Eu acho Que assim, é o se eu mais não importante de tenho tudo. isso, tá, Servir, doutoras? ser útil, por favor, né? ser sociedade, útil. isso é eu não conseguia me ver fundamental. sem ser útil na sociedade. Quando veio, por exemplo, a pandemia, eu falo, como que a gente vai ser útil?
Não deu, né, uma Exatamente. primeira oportunidade, estávamos nós dentro de um drive de vacinação, dentro de um centro de testagem de Covid, né, porque a gente não conseguia se ver, Exatamente. né, então aí ainda não bastando, ainda estou estudando todos os dados, as análises que a gente está fazendo como pesquisadora, porque também não deixei passar, trouxe essa demanda como responsabilidade para mim. Eu falo, para que a gente quer abraçar? Às vezes a gente tem essa impressão de que a gente vai abraçar o mundo, mas é que a gente tem um impacto, um papel social. Né? Hoje a gente vai falar de desenvolvimento sustentável. Eu tenho responsabilidade de coletar, de ensinar as pessoas que elas não podem Descartar em qualquer lugar. descartar Nossa, o medicamento fundamental. dentro, né, de um vaso sanitário, de um lixo Numa comum. pia. Porque não acaba ali, ele vai sempre para algum Né? lugar. E às vezes a gente fala, as pessoas trazem assim com tanta, sabe, sinceridade. Eu acho que o termo é assim, sabia, eu inocência descartei. mesmo. Sim. Sim, Mas não falta pode de jogar na informação. pia. Mas sobrou só um pouquinho. Só o vidro. Eu falo, mas só que os peixinhos lá na água, né? Os peixinhos estão mudando as suas características hormonais, vocês sabiam? Que a gente já percebeu que os peixinhos não estão mais tendo as suas, né, a sua evolução ali, o seu desenvolvimento normal, porque os níveis de estrógeno nas águas estão totalmente, né, modificados. Então, eu tenho que mostrar o papel social do farmacêutico. Eu falo, puxa, eu nunca pensei em um farmacêutico trabalhando dentro da área de sustentabilidade. Eu acho que era uma coisa da uma área ambiental, né? De quem trabalha com terra. Não, eu tenho que pensar que eu sou produtora. Quando eu falo lá das plantinhas, que as plantinhas têm que ter forma de plantação, de cultivo, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Que eu vou tomar o espaço de outro profissional, não. Pelo contrário, eu vou usar dos outros colegas que a gente tem, que vão dizer, ó, Agregar, né? exatamente, agregar. Como que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. Esse princípio ativo que eu preciso aqui, ele está em tal concentração em uma determinada época do ano. Será que eu tenho como eu deixar uma concentração igual? A gente já vê isso com várias linhas dentro da área alimentar. A soja já passou por isso, né? A laranja, a gente vê tantos, né? Milho, que já tiveram essas modificações, feijão, né? Esses que são bases da alimentação, já passaram por essas modificações. A gente tem que pensar também de quem vai gerar, né? O fitoterápico, a planta medicinal, popularizar isso. São coisas assim que eram, é tudo igual, né? Planta, é coisa natural, é tudo igual. Não, gente, não é tudo igual. Então, isso que eu coloco para o novo profissional é que ele tem que ser capaz de ser um articulador. Mais do que uma pessoa que, lógico, né, vai precisar ter um bom conhecimento, isso como toda área profissional. Né? A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Eu não posso ficar pensando que o conhecimento vai ser agregado de forma, né, passiva, né? Passa ali para transfusão, osmose, fica ali sentadinho e vai vir tudo que eu preciso. Não, não vai. Precisa buscar, sempre está buscando. Né? É a existência, é o novo recomeço. Até né? porque o que foi ensinado hoje, né, pode modificar amanhã e você precisa... Exatamente, essa resiliência de todo dia estar se reinventando, né, de formar o novo, vem lá, vem uma chuva, né, limpa lá, vem aquilo ali, vem, lembra que depois vai vir vai florescer tudo de novo, vai nascer tudo de novo, então essa capacidade de recomeçar sempre, e claro, e sempre levando as experiências, então eu não preciso de novo ir lá e bater a tecla numa coisa que não deu certo, alguém já foi lá e falou, olha, não vá por esse caminho porque não dá certo. Faça esse, então siga a orientação. Não vai ter tempo de errar todas as vezes, né? Vamos aprender com Hoje nós temos a inteligência artificial. Inteligência artificial, me diga o que eu tenho que fazer, né? Qual o melhor caminho a seguir? O A ou o B? Dê elementos para mim, o A e o B, ela vai fazer os cálculos matemáticos ali, vai dizer, olha, se você seguir pelo caminho A, né? É próprio, né? Os aplicativos que nos levam, né? Os de GPS da vida aí. Você tem a rota A, a rota B, a rota C. Qual rota você quer seguir? A mais rápida? Você muda, a que tem mais, né, semáforos, a que te direcionam. Então, é isso. Eu digo assim, siga. Por que não seguir aquela que você vai se sentir mais confortável? Eu segui o A porque eu acho o A mais bonito, né? Porque o A de doutora Ana, né? Não, vou seguir o D porque é D de doutora Débora. Então, beleza, D de doutora. Então, na verdade, tem isso, né? Tem muitas das expectativas, mas é o de viver. Venha viver, venha ser o farmacêutico, venha ser o futuro. Conheça essa profissão.
Nós estamos aqui em 3, né, farmacêuticas, que eu tenho o maior orgulho de dizer que são farmacêuticas, né? Somos farmacêuticas, são, né, pessoas que estão aqui, olha, trazendo conhecimento, trazendo uma fala sobre uma área farmacêutica, dando uma oportunidade para uma profissão tão bela, né? Tão importante dentro, né, das nossas atribuições e que ela precisa, assim, ser colocada em um ambiente de destaque. Com certeza. Dentro Tem que haver esse orgulho, esse cuidado. Né? Esse é um cuidado com a gente. Então, na hora que a gente vem falando, olha, é um cuidado comigo, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas é um cuidado com os outros, né, a quem eu vou dedicar. Então, se eu for um profissional, eu não quero conversar com pessoas. Sou antissocial. Então, eu não quero, então vá trabalhar com máquinas. Máquinas não são pessoas e até hoje ainda máquinas não usam medicamentos. Então, está na área errada, filho. Então, se você não quer falar com pessoas, vá conversar com máquina. Mas lembre que as máquinas são usadas por pessoas. Então, essas pessoas ficam doentes e às vezes as máquinas não funcionam. Então, é isso, meninas. É que eu queria colocar para vocês. Doutora Marla, nós queríamos agradecer demais a sua presença, agradecer a instituição, né, a Universidade Católica Dom Bosco, por permitir, né, que você estivesse aqui com a gente hoje. Nossa, eu que então agradeço. É uma honra para nós. Muito obrigada. Nossa, professora. Sim, nossa colega de trabalho, né? Com certeza. E assim, o que eu desejo, né, do fundo do meu coração aqui, de fato, vocês tenham muito sucesso, tá? Quero falar um pouquinho aqui, né, da atitude, né, do podcast, de trazer essa inovação dentro da nossa área. Eu tenho certeza que muitos profissionais vão vir trazer as suas perspectivas, né, e suas histórias e vocês brilhantemente estão trazendo essa inovação para nossa área. O que a gente tem é a agradecer, tá? Isso. Agradecer. A gente tem, óbvio, né, um cuidado muito grande com a formação e eu vi a sensibilidade que vocês tiveram de trazer uma temática tão importante para novos e para quem está, né, se graduando. Então, esse o falar, eu tenho certeza que quando a gente puder atingir as pessoas, a gente vai ver, venha oportunizar, venha fazer, né? Venha estudar, venha buscar esse conhecimento que, né, não pode deixar passar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês e desejar muito sucesso, tá? Dentro dessa nova empreitada, desse novo, né, desse novo projeto, né, que é muito mais que um projeto, eu faço de um projeto, às vezes não saindo do papel, e vocês conseguiram trazer de forma tão brilhante, né, e saber que eu vou poder olhar para aquela, né, para essa imagem ali, né, e dizer, olha, das nossas egressas, das nossas alunas, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, e que a gente puder contribuir para isso, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Marla. Nós agradecemos de coração. E esperamos vocês para os próximos episódios do nosso podcast. E é isso. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente.